Uma satisfação estar presente com todos os irmãos espalhados pelo mundo. E é maravilhoso a gente ouvir algum relato de pessoas que acompanham nossos áudios, que acompanham as coisas que a gente tem passado aqui. E também pelo meio de comunicação que temos. E pessoas que têm mudado a vida através do poder da palavra. Mas hoje eu quero abordar um tema aqui interessante, talvez nós não consigamos fazer muito tempo, mas tem alguns versos da Bíblia que a gente precisa entender. E muitas vezes não conseguimos entender. Por exemplo, Romanos, no capítulo 8 de Romanos, no verso 1, ele é citado, muitas pessoas citam esse verso sem entender o que esse verso está dizendo. Então, quando eu falo assim, que nós temos que entender a palavra de Deus, que o poder está na palavra, não está em nós, a palavra é nossa, mas o poder é de Deus. Compreende? A palavra é de Deus. Muitas vezes falamos a palavra nas nossas palavras, mas a palavra de Deus é que tem o poder, não é a nossa. Compreende? Então, livro de Romanos, no capítulo 8, verso 1, está escrito assim: agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Compreende? Então aqui nesse texto já está dando dois motivos. Por exemplo, não há condenação para aqueles que estão unidos em Cristo, né? Que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então este andar segundo o Espírito é compreender o sentido espiritual que Cristo está falando. Compreende? Porque muitas pessoas citam esse verso dizendo assim, bom, não tem condenação para mim, porque eu estou em Cristo. Não. Você tem certeza que está em Cristo? Nós temos que saber se estou em Cristo ou não, é pela palavra, não é porque eu quero estar em Cristo. Não é porque eu quero que estou em Cristo, é pelo o que a palavra me ensina. Então nós estamos vivendo num cristianismo assim, terrivelmente enganado. Por exemplo, as pessoas, muitas pessoas creem o seguinte, bom, elas creem que são salvas pela pessoa de Cristo. E nós não somos salvos pela pessoa de Cristo. Nós somos salvos pelos ensinamentos que Cristo me ensina. É por isso que somos salvos. É por isso que temos que conhecer, temos que aprender, temos que conhecer o fundamento. Por exemplo, João capítulo 17, verso 3, diz que a vida eterna é conhecer o Pai que enviou e o Filho que ele enviaste. Isso é a vida eterna. Então eu preciso conhecer. Conhecer. Compreende? Então, por que eu preciso conhecer? Porque eu não sou salvo pela pessoa de Cristo, eu sou salvo pelo conhecimento que ele me dá. Então, se é pelo conhecimento, eu preciso conhecer, senão como é que eu vou ser salvo? Compreende? Porque assim, teve pessoas com Cristo que estava junto com ele, estava abraçando ele, estava beijando ele, estava comendo com ele, dormindo na mesma casa, andando no mesmo caminho e se perderam. Então não é pela pessoa de Cristo que você é salvo, simplesmente pela pessoa, mas é pelos ensinamentos que ele veio ensinar, ou seria o plano que ele trouxe para essa terra é que dá a você e a mim a salvação. É o plano que ele trouxe, não é a pessoa. Se fosse só a pessoa individualmente, não precisava ele ter morrido, não. Ele podia vir andar com o povo e pronto, sou salvo. Compreende? Então ele trouxe um plano para que você entenda esse plano e eu também, e nós possamos então crescer na graça e no conhecimento. Então esse verso de Romanos, ele tem uma explicação para ele. Só que eu creio que nesse vídeo não dá tempo da gente fazer tudo isso, mas no decorrer dos estudos a gente vai prosseguindo. Esse, por exemplo, é o vídeo 1, né? É o vídeo 1 desse tema, e nós podemos ter o vídeo 2, vídeo 3 e assim por diante. Então vamos analisar alguma coisa, já falamos alguma coisa. Bom, o verso 1, ele diz, agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seria, só não há condenação para aqueles que andam segundo o Espírito. Se ele andar segundo a carne, vai haver condenação para ele. Vocês estão entendendo a diferença já?
Então, se nós voltarmos para o verso 11, o que diz o verso 11? Se está em você o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus, ele dará também vida ao corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que vive em vocês. Compreende? Então, só não há condenação para aqueles que estão no Espírito de Cristo. Se esse Espírito habita em você, não há condenação para você, porque esse Espírito vai libertar do jugo do pecado. Esse Espírito vai libertar da condenação eterna. Compreende? Esse Jesus vai te libertar através do Espírito. Ele convence você do pecado, da justiça e do juízo. João 16, verso 8 a 10 ali. Compreende? Então, o Espírito Santo é que convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, esse Espírito precisa estar em você para que não haja condenação a você ou a mim. Agora, se isso não está em Cristo, ou melhor, se isso não está em mim, com certeza vai haver condenação. Compreende? Então, há uma diferença. Eu preciso entender o sentido espiritual que Jesus está mostrando na sua palavra, que Deus está mostrando para mim através de Cristo. Então, eu preciso entender o sentido espiritual. Então, o sentido espiritual é entender da maneira que Cristo entende. Entender da maneira do plano original de Deus. Por isso que ele falou para a mulher samaritana, no capítulo 4 de João, acho que é o verso 30, se não estou enganado, ou 34, ele falou assim, ó, Deus é Espírito, e seus adoradores adoram em Espírito e em verdade. Por que ele falou isso? Quando está falando adorar em Espírito, ele está dizendo, o Espírito de Deus é que deve convencer você do pecado, da justiça e do juízo. Quando você recebe esse Espírito, aí nenhuma condenação há para você. Vocês estão percebendo que a gente precisa ter um entendimento do que é a palavra? Tem dois sentidos a palavra. Ela tem o sentido literal, carnal, mas tem o sentido espiritual, que é o principal. E eu preciso entender o sentido espiritual. O sentido espiritual não é uma coisa mística, não. Não é isso que eu estou dizendo. Não é uma coisa mística, uma coisa que vai causar um milagre na sua vida. Não. O sentido espiritual é o sentido que o Espírito de Deus transmitiu a mensagem para você. Então, quando você entende a mensagem da palavra de Deus no sentido espiritual, o mesmo Espírito que inspirou a mensagem, ou a palavra, vai dar poder para você entender a palavra. Compreende? Se você quiser entender a palavra, você tem que buscar a origem dessa palavra, como é o Espírito que transmitiu. Aí, como é ele que transmitiu a palavra, ele vai dar poder para você compreender a palavra. Agora, se você busca o contrário do que ele transmitiu, nunca você vai entender. Você só vai definhando. E a cada dia entendendo mais o contrário. Compreende? Então, nesse documentário aqui, nós vamos entendendo isso mais profundamente. Compreende? Nós vamos entendendo isso mais profundamente. E a cada dia, nós vamos crescendo na graça e no conhecimento. Então, é isso que precisa ser entendido. Então, nós lemos aqui, estamos em 2 versos, mas tem muito mais versos aqui. Então, veja bem, isso é o sentido espiritual da palavra. Eu vou explicar mais uma vez. Vida espiritual. Quando se fala vida espiritual, quando se fala sentido espiritual, é o sentido verdadeiro que o Espírito Santo transmitiu à palavra. Não é uma coisa mística, não. É o contexto verdadeiro do que o Espírito Santo transmitiu à palavra. Compreende? E isso é compreender no sentido espiritual. Então, nós lemos Romanos capítulo 8, verso 1 e o capítulo 8, verso 11. Mas podemos ler mais textos. Tem outros textos na frente aí que nós vamos entender também. Se nós lemos no verso 8, no capítulo 8, verso 8, nós vamos entender o seguinte. As pessoas que vivem de acordo com a natureza pecaminosa não podem agradar a Deus. Está no verso 8. Por quê? Porque ele vive de acordo com a carne.
e não tem nada a ver com o Espírito, aí há condenação para ele. Mas o que é que o cristianismo está ensinando para nós hoje? É que você falar assim, bom, não há condenação para quem está em Cristo Jesus, eu estou nele. Irmãos, você falar que está nele ou eu falar que está nele, isso é expressão das palavras. O estar nele é diferente da minha palavra. O estar nele é minhas ações, é o meu caráter, é a minha paciência, é a minha compreensão, é a minha tolerância, é o meu perdão, é como eu trato os meus negócios, a minha sinceridade, a minha honestidade, tá entendendo? A minha conduta, na verdade, é que vai demonstrar se eu estou nele ou não. Compreende? Então eu preciso entender isso, eu preciso compreender a palavra, no sentido verdadeiro do Espírito. E o sentido espiritual verdadeiro é compreender do jeito que a palavra está dizendo. Eu já tive casos de pessoas que dizem assim, bom, eu estou em Cristo, para mim não há condenação, não adianta você falar que eu não vou obedecer isso, porque para mim não há condenação, eu estou em Cristo Jesus. Isso é uma apostasia, na verdade, é uma falta de compreensão do verdadeiro sentido da palavra. Compreende? Então eu preciso entender isso. E existe um comentário aqui, feito do Espírito de Profecia, que nos ajuda a entender um pouco. Diz assim, ó, os que estão na carne não podem agradar a Deus, é como nós vimos no verso 8. Aí diz o seguinte, a menos que seja corrigido pelo seu Santo Espírito de Deus, nossas tendências naturais encerrem em si mesma a gema da morte. A menos que nos ponhamos em uma ligação vital com Deus, não podemos resistir aos profanos efeitos da satisfação própria, do amor de nós mesmos, da tentação para pecar. Ou seria, não há condenação se eu estiver em Cristo, porque em Cristo eu sou vencedor, em Cristo eu sou vencedor. Então eu venci as tendências, então não tem como me condenar ali. Agora, se eu não entender isso e continuar na minha carne, o que vai acontecer? Eu não tenho poder na carne para vencer o inimigo, para vencer as forças do mal em minha vida. Eu não tenho poder na carne. Ninguém tem, na verdade. Ninguém, não existe ser humano que tenha esse poder na carne para vencer. Compreende? Só o poder de Cristo implantado em nós, a justiça dele, nos dá o poder para vencer. Então eu vou estar sem condenação quando essa justiça de Cristo estiver implantada em mim. Aí não há condenação. Bom, prosseguindo mais uma partezinha, diz o seguinte: é por meio do Espírito que o coração é purificado. Por ele torna-se o crente participando da natureza divina. Cristo deu seu Espírito como um poder divino para vencer toda tendência hereditária e cultivada para o mal. Compreende? Então, por isso eu preciso entender a palavra de acordo com o Espírito. Eu preciso entender no espiritual. Porque é o Espírito que dá o poder para vencer toda tendência carnais. Se eu não entender isso, eu não vou conseguir vencer, porque eu não tenho poder para vencer. Só o Espírito tem. Compreende? Ficou fácil agora para entender, não é? Bom, a humanidade de Cristo estava unida à divindade. E Cristo era humano, como nós. Só que estava unido à divindade, por isso ele venceu. Estava habilitado, Cristo como humano estava habilitado para o conflito, mediante a presença interior do Espírito Santo. E veio para nos tornar participantes da natureza divina. Enquanto ele estivesse ligado pela fé, o pecado não mais teria domínio sobre nós. Compreende? Ficou claro, né? Então, que Cristo também, como ele veio humanamente aqui como humano, ele precisou do Espírito Santo também para que ele pudesse vencer. Então o mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo, o mesmo Espírito que deu poder a Cristo, é o mesmo Espírito que quer dar o poder para você e para mim hoje. Mas para que eu tenha esse poder de compreender o plano de salvação, eu preciso aceitar a palavra da forma que o Espírito transmite, não da forma que eu interpreto. Está entendendo? Eu não posso interpretar a Bíblia. A Bíblia tem um seu intérprete, que é o Espírito Santo. E eu preciso compreender isso. E ele quer que você entenda isso, e quer que eu entenda também.
para que nós possamos ter um crescimento. Bom, a última parte aqui diz assim: e não exerceu em seu próprio proveito poder algum que nos não seja abundantemente facultado, como também enfrentou a tentação e venceu no poder que lhe foi dado por Deus. Então Cristo na verdade, irmão, tudo que ele fez e tudo que foi, da forma que o Espírito Santo foi dirigido a Cristo, é a mesma forma que o Espírito Santo quer dirigir você e a mim. Compreende? Então esta é a forma que a palavra nos ensina. Então, para terminar aqui o verso 9, diz assim, para parar no verso 9 aqui, diz assim: vocês, porém, não vivem de acordo com a natureza pecaminosa, mas como o Espírito de Deus quer, se é que o Espírito de Deus realmente está realmente em vocês. Vive realmente em vocês. Quem não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Ele. Compreendeu por que não há condenação porque estão em Cristo Jesus? Porque se você não tem o Espírito de Cristo, você não pertence a Cristo. E eu também. Se eu não tenho o Espírito de Cristo, eu não pertenço a Cristo. E se eu não pertenço a Cristo, eu estou condenado. Então, para mim não haver condenação, eu preciso estar com o Espírito de Cristo. É isso que o capítulo 8 de Romanos está transmitindo para cada um de nós, da forma espiritual. Eu acho que foi muito claro, a palavra está falando, e nós devemos então buscar isso daí de tal forma, como busca o ouro, para que isso venha transformar a nossa vida, tanto espiritual como material também. Então o objetivo de tudo isso, inclusive desse canal, é que nós crescemos na graça e no conhecimento. E esse conhecimento é da palavra, e é assim como diz o Senhor. Então, que esse pequeno relato da palavra de Deus venha nos ajudar a compreender verdadeiramente qual é o plano que Deus tem para cada um de nós. Primeira mão é o plano de entendimento espiritual da palavra, que a palavra inspire, que o Espírito Santo inspire, que eu não interprete a palavra, mas que o Espírito Santo seja o intérprete. Porque o Espírito Santo é que faz a mudança em nossa vida, é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, se ele nos convence, eu preciso entender a maneira que ele trabalha em mim. E a palavra diz, está tudo na palavra. Que Deus abençoe a todos, que nós possamos ter um aprendizado todo especial, e nós vamos ter a segunda parte desse estudo. Que Deus abençoe a todos, esse é o nosso desejo e a nossa oração. Amém.